Fala galera, continuando a divisão de polinômios, agora a gente vai falar de uma divisão um pouquinho mais específica, gente. É a divisão quando o divisor ele é dessa forma aqui, ó, x menos a. Ele é um polinômio de primeiro grau, com coeficiente 1 aqui, né? X menos a, simplesmente assim. Quando a gente tem esse caso, gente, a gente pode resolver por uma forma alternativa. A gente aprendeu aquela forma da divisão normal, né? E agora a gente vai vai aprender um novo método específico para essas divisões. E por que isso é importante, gente? Existe um resultado que diz o seguinte: a gente vai falar que esse a aqui, ele é a raiz do polinômio, tá, gente? E se esse a é a raiz do polinômio, quer dizer que o polinômio vai ser divisível por x menos a. Tá, gente? Então, se a é raiz, ó, por exemplo, só para destacar, nesse exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, eu estou afirmando para você que 4 é raiz. Isso quer dizer que quando eu dividir esse polinômio por x menos 4, a gente sempre inverte o sinal, a divisão vai dar exata. Então a gente consegue fatorar um pouquinho esse polinômio. Essa é a ideia, tá, gente? X menos a raiz. E, novamente, quando a gente tem um polinômio desse jeito, a gente pode resolver por aquela forma que a gente está acostumado, ou então a gente pode resolver por um outro método um pouco mais simples, tá, gente? Que é o que a gente chama de método de Briot-Ruffini, tá? E o método de Briot-Ruffini consiste no seguinte, gente. A gente vai fazer um esquema desse jeito assim, ok? Aí a gente vai montar da seguinte forma. Desse lado de cá, a gente vai colocar a raiz em questão. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai colocar 1, porque a raiz seria 1. Lembre de sempre trocar o sinal, tá, gente? E do outro lado desse 1 aí, a gente vai colocar os coeficientes do polinômio, os coeficientes do dividendo, que são no x ao cubo 1, no x ao quadrado menos 3, no x é 3 e o termo independente é menos 1, ok? Então, como que a gente faz para fazer a divisão? O procedimento é o seguinte, lembra daquela ideia, receita de bolo, algoritmo, tá, gente? Esse 1 que está aqui, o primeiro coeficiente, a gente simplesmente desce, beleza? Vou colocar uma setinha aqui, ó. A gente desceu. Simplesmente assim, beleza? Para encontrar os outros, pessoal, a gente vai proceder da seguinte forma. 1 vezes 1 mais menos 3. 1 vezes 1 mais menos 3. Isso, pessoal, ó, 1 vezes 1 é 1, mais com menos é menos, fica menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Esse é o resultado que a gente coloca na próxima casa. E a gente vai fazendo a mesma coisa. Menos 2 vezes 1, só que aí agora a gente soma no próximo, mais 3. Menos 2 vezes 1, mais 3. A multiplicação é sempre com a raiz que está isolada ali, tá, gente? Então agora é menos 2 vezes 1 mais 3, que dá menos 2 mais 3, 1. Colocamos o 1 aqui e procedemos isso de novo até chegar aqui no final. 1 vezes 1 mais menos 1. Então, esse é 1 menos 1, 0. O 0 fica aqui. Pessoal, esse último número aqui, ó, ele é referente ao resto da divisão. Isso quer dizer que o 1 é raiz desse polinômio aqui. Esse número que vai dar aqui sempre vai estar associado ao resto, tá, gente? E os seguintes,
eles vão estar associados a cada termo do polinômio. O primeiro é o termo independente, aqui é o termo do x, aqui é o termo do x ao quadrado, e assim em diante, tá, pessoal? Então, o resultado dessa divisão vai ser x ao quadrado, 1x ao quadrado, menos 2x mais 1. Pessoal, então olha só, eu acabei de concluir que o 1 é uma das raízes desse polinômio, porque a divisão deu certo, né? Então, pessoal, eu já sei que uma das raízes é 1. Quando eu fiz a divisão, eu obtive um polinômio de grau 2. E agora, com esse polinômio de grau 2, gente, eu posso fazer delta e bhaskara, e aí eu sei as últimas duas raízes desse polinômio, tendo então todas as raízes dele, beleza? Essa é a ideia da divisão, tá, gente? Simplificar, fazer o grau ficar menor, para aí eu conseguir aplicar delta e bhaskara e descobrir todas as raízes, tá, gente? Então, qual seria o procedimento que a gente está fazendo para então achar todas as raízes? Quando a gente sabe que A é raiz, o exercício pode dar, ou então, se a gente aprender a matéria completa, uma das formas de descobrir raízes deu certo e a gente descobriu outra raiz, quando a gente descobre que A é raiz, a gente faz a divisão por x menos A. Então, se A é raiz, divide por x menos A, tá, gente? A partir daí, a gente vai obter um polinômio de grau menor. Se a gente conhecer outras raízes, a gente pode repetir o procedimento, até que a gente obtenha um polinômio de grau 2. Então, repetir o procedimento. Até grau 2. Quando a gente obtém um grau 2, não tem mais problema. A gente não precisa fazer isso porque delta e bhaskara resolve. E por fim, com grau 2, a gente aplica delta e bhaskara para encontrar as raízes que estão faltando. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho esse polinômio de terceiro grau e eu sei que a raiz é 4. Então eu vou fazer a divisão dele por x menos 4. E eu vou usar Briot-Ruffini. 4 e os coeficientes 1, menos 8, 29, menos 52. Desce o primeiro. 1. 1 vezes 4, 4. Mais menos 8, 4 menos 8, menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 16. Mais 29, 13 positivo. 13 vezes 4, 52. Mais menos 52, 0. Divisão exata, e o meu polinômio é x ao quadrado menos 4x mais 13. Agora, pessoal, eu encontro as raízes desse polinômio aqui. Aplicando delta e bhaskara. Delta, galera, é b ao quadrado menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes a vezes c. Isso vai dar pra gente 16 menos 52, um delta de menos 36. Negativo, mas agora a gente conhece os números complexos. Então a gente consegue achar as raízes. X é menos b, 4, mais ou menos raiz de menos 36, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Isso dá pra gente 4 mais ou menos raiz de menos 36. Raiz de 36 é 6, mas como é menos 36, 6i. 2 vezes 1, 2. Então, pessoal, nossas duas raízes são 4 mais 6i dividido por 2, que quando a gente dividir tudo por 2 vai dar 2 mais 3i. E a segunda raiz é x ao quadrado igual a 4 menos 6i por 2.
4 e 6 dividem por 2, a gente encontra a raiz 2 menos 3i. Então, as três raízes desse polinômio de terceiro grau são 2 mais 3i, 2 menos 3i e 4. Beleza? Então, essa é a ideia. Sabendo uma raiz, eu posso fazer a divisão. Como era um polinômio dessa forma aqui, x menos 4, a gente pôde aplicar Briot-Ruffini, encontrou o polinômio de segundo grau, delta e Bhaskara, acabou de calcular todas as raízes, beleza? Duas pequenas observações para a gente terminar, gente. Mesmo que a gente obtenha raízes complexas com parte imaginária, a gente pode colocar da forma fatorada, contanto que a gente faça sempre aquela ideia de trocar o sinal, tá, gente? Então, como seria esse polinômio aqui fatorado? Uma raiz é 4, x menos 4. Uma raiz é 2 mais 3i, só que eu tenho que trocar o sinal. Se eu tenho que trocar o sinal, eu troco o sinal de todo mundo, parte real e parte imaginária. Menos 2 menos 3i é a segunda raiz, e a terceira raiz, trocando o sinal de todo mundo também, menos 2 mais 3i. Esse é o polinômio aqui de cima fatorado, e se a gente fizer essa multiplicação, faz os chuveirinhos, chega no final, esses i's vão sumir e a gente vai encontrar justamente esse polinômio que está aqui em cima. Beleza? E para finalizar, gente, reparem que essas duas raízes elas são muito parecidas. A única coisa que muda nelas é o sinal da parte imaginária. Ou seja, esses dois números aqui são conjugados, um conjugado do outro. A gente aprendeu isso em números complexos, né? E isso é um resultado importante e que sempre acontece, tá, gente? Se a gente encontra uma raiz complexa com parte imaginária, a gente automaticamente já tem outra raiz, que é o conjugado. Se um número complexo é raiz, o conjugado também vai ser, beleza? Então, conjugado também é raiz. Então, se a gente tem uma, a gente acaba tendo outra. Beleza, galera? Como eu falei, a matéria de polinômios ela ficou bem resumida. A gente tirou vários pontos, ou alguns pontos mais complicados. Então tratem esses vídeos sobre polinômios como uma introdução ao estudo dos polinômios, tá, gente? Existem algumas outras coisas aí envolvidas que são cobradas no PAS, no vestibular e tudo mais. Então estudem um pouquinho por fora também e tratem isso como sendo a primeira visão que vocês têm de polinômio para poder aprofundar depois. Beleza, galera? Vou ficando por aqui então. Até a próxima. Valeu!